o que é a igreja, então, na perspectiva de Deus. E o que significa eu ser uma pedra viva desta igreja espiritual. O que significa você ser uma pedra viva desta igreja espiritual edificada por Cristo, por meio do Espírito Santo. E Deus edifica usando homens. Quando você prega o evangelho, alguém crê nessa verdade que você pregou, você é instrumento de Deus. Mas quem está edificando é o próprio Jesus através do Espírito Santo, não é você. É a ação de Deus através de você. Cabe a você anunciar este evangelho e pregar. Então vejamos o que é esta igreja espiritual. Primeiro, a igreja é o povo de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10, diz assim: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. 1 Pedro 2, 10. Veja só, a igreja é constituída pelo povo que Deus escolheu para servi-lo e adorá-lo. Essa escolha é feita a partir da confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Portanto, Jesus Cristo é o referencial único para que Deus possa nos escolher. Não existe salvação fora de Jesus. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Existe revelação da pessoa de Deus fora de Jesus. Mas não existe salvação fora de Jesus. Duas coisas distintas. As pessoas podem se aproximar de Deus. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Senão depois você vai dizer que o pastor está ensinando heresia. Preste muita atenção. As pessoas podem se aproximar de Deus através da revelação, por exemplo, da sua glória na criação. O Salmo diz, 19, os céus revelam a glória do Senhor. A criação revela a existência de um Deus inteligente e sábio, que construiu, que fez todas estas coisas. As pessoas podem descobrir, olhando para a criação, que existe um autor acima disso, alguém inteligente, não é uma obra do acaso. Elas podem se aproximar de Deus e se relacionarem com Ele através da revelação, por exemplo, de seus atos na história humana. Quando elas olham para a história dos homens e elas vão percebendo acontecimentos nessa história, ela pode perceber que existe um Deus coordenando essa história. E eu vou dar alguns exemplos bíblicos para vocês, para que vocês não fiquem assustados. Eu vou citar alguns. Por exemplo, Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque, nos tempos de Abraão, não pertencia à linhagem de Abraão. Aliás, o texto bíblico, quando a gente lê Hebreus, diz que não se sabe a genealogia de Melquisedeque. Entretanto, Melquisedeque também é reconhecido como um sacerdote, porque Jesus vem da linhagem sacerdotal de Melquisedeque. Jesus foi nascido na tribo de Judá. Jesus não pertencia à tribo de Levi. Ele não é sacerdote da tribo de Levi. Ele é sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque é antes, isto é, nos dias de Abraão, antes de que a lei fosse anunciada. Entretanto, o próprio Abraão entrega o seu dízimo a Melquisedeque, que o recebe. Então a gente percebe que Melquisedeque tinha um relacionamento com Deus e servia a Deus e era reconhecido pelo próprio Abraão. Entretanto, ele não tem a revelação que foi entregue a Abraão. Talvez uma revelação superficial que vem aí da história de
Adão, Noé, depois, né? Mas não a mesma revelação que foi entregue a Abraão. Entretanto, ele é aceito e reconhecido pelo próprio Abraão. Jó. Bom, Jó é discutível. Alguns teólogos, e talvez você sim possa entender também, afirmam que Jó não existiu na história, que Jó é uma novela. Mas existem alguns outros que afirmam que Jó realmente existiu, e descreve Jó como neto de Esaú, filho de Zerá. Esaú vocês lembram, né? Jacó, a história de Jacó, Esaú, neto de Esaú. Então, Jacó foi escolhido. E da linhagem de Jacó que vai se formar todo o povo de Israel. Esaú também está fora dessa linhagem. Entretanto, Jó era um homem que agradava a Deus. Era um homem temente a Deus. Era um homem que Deus, segundo as Escrituras, o tinha como um servo. Alguém que lhe trazia alegria no coração. Raabe, todos conhecem a história de Jericó, segundo as Escrituras, uma mulher, uma prostituta em Jericó, mas que começa a ouvir os atos históricos que Deus estava fazendo, e chega aos ouvidos de Raabe as vitórias do povo de Israel, como eles iam vencendo, né? O povo, como eles foram libertos do Egito, e estavam agora chegando a Jericó, e aí o que ela faz? Ela reconhece pela história que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, e inclusive esconde os espias na sua casa, e depois então ela é também protegida por Deus. Alguém que também não tinha a revelação que foi dada, né, a Abraão, a Moisés, não caminhou com eles no deserto, mas ela ouviu os atos de Deus, e ela então se aproxima de Deus através desses atos. Bom, todos estes homens viveram no Antigo Testamento, todos estes homens não tiveram contato a respeito de Jesus, mas nós cremos sim que todos estes homens foram salvos, inclusive Raabe, inclusive Ruth, Moabita, porque depois aparece na linhagem do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas tem um personagem que mais me intriga de todos. Porventura o seu nome é Cornélio. Cornélio, um romano. Não se sabe, não temos esses dados realmente para dizer que Cornélio frequentava as sinagogas. Não se sabe. Mas Cornélio era um romano, pode ter tido sim algum contato talvez ali com os judeus na sinagoga, mas lembre-se que os próprios judeus das sinagogas não aceitavam a Jesus Cristo. E Cornélio talvez também tenha conhecido Deus, quem sabe, através da revelação da criação. Não sabemos como Cornélio conheceu a Deus. Quando Paulo escreve a sua carta e sua epístola aos romanos, ele diz o quê? Que eles estavam sendo, lá no primeiro capítulo, você vai ler que eles estão sendo condenados porque eles adoravam as criaturas em vez de adorar o Criador. Talvez Cornélio era um romano que olhou para as criaturas e falou, não é possível que as criaturas são mortais, existe um Criador acima de tudo isso, existe alguém, e ele pode ter adorado. De tal forma que mesmo sem conhecer Jesus, Cornélio, diz as Escrituras, era um homem o quê? Temente a Deus. Deus ouvia as suas orações, Deus se agradava das suas esmolas. Cornélio já era um homem que tinha uma relação com Deus. Então quando as pessoas chegam para você e falam assim, Pedro foi pregar para Cornélio, está errado. O Cornélio tinha que se converter. Cornélio não tinha que se converter, Cornélio já andava com Deus, Cornélio já agradava a Deus, Deus se agradava de Cornélio. A questão é que Cornélio já tem uma relação com Deus, da qual agora ele não sabia a respeito do filho. Mas Deus, na sua graça infinita, ele fala, Pedro, vai até a casa lá de Cornélio. Eu quero que você conte as novidades para ele do que eu fiz. O Pedro está indo para falar para Cornélio de algo que Deus havia feito por toda a humanidade. E ele se alegra, e ali também ele é batizado, segundo as Escrituras, recebe o Espírito Santo, né? Eles falam em línguas e todos aqueles acontecimentos se repetem. Na verdade, quem estava se convertendo era Pedro. Não era o Cornélio. O Cornélio já andava com Deus, Deus se agradava dele, Deus recebia suas orações, Deus tinha intimidade já com o Cornélio. Agora o Pedro não entendia que o Cornélio era salvo. E às vezes nós somos assim na igreja.
Nós achamos que todo mundo que está do outro lado está no inferno. Nós somos os salvinhos. Só nós recebemos a Deus. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas pessoas que você pode julgar no inferno, você vai encontrar com elas no céu. Você vai encontrar com elas no céu. Porque muitas pessoas se aproximam de Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da verdade, às vezes sem ter a revelação maior e mais profunda e especial que é Jesus Cristo, mas é porque eles olham para a criação e descobrem Deus. Eles olham para a história, por exemplo, do próprio povo de Israel, a história da humanidade, e eles acreditam que existe um Deus cuidando dessa história. E essas pessoas começam a se relacionar com Deus de fato e verdade, sem às vezes ter o conhecimento de Cristo. E eu já ouvi diversos testemunhos, no mundo árabe, em outros mundos, de pessoas que estavam nessa busca por este Deus, crendo, e elas talvez não sabiam o nome de Deus. Nem eu sei o nome de Deus. Se você souber, me diz, por favor. Porque na Bíblia não existe o nome de Deus. Agora existe um Deus que tem um nome que se revelou, que é Jesus Cristo. Mas o nome do Pai, nós não sabemos. Porque quando Moisés perguntou o nome dele, ele disse o quê? Eu sou o que sou. Ele não falou o nome para Moisés. Eu sou Moisés. E não existe nada além de mim. Eu sou, tudo é em mim. Eu sou o que sou. Fora de mim, ninguém é. Porque eu sou. E você só é porque está em mim. Porque fora de mim você também não é. Só eu sou. Eu sou o que sou. E Moisés entendeu. E os judeus entenderam. Se você perguntar para os judeus, eles não falam o nome de Deus. Ninguém ousa sequer falar o nome de Deus. Eles chamam Deus de Adonai, Senhor poderoso e assim por diante. Mas Jesus nós podemos chamar este aí. Porque este se revelou com este nome para nós. Jesus Cristo. Mas muitas pessoas vivem uma relação com este Deus verdadeiro, Criador, sem ter a revelação profunda de Jesus. E cabe a nós, que já temos, levar essa revelação até elas. Mas essas pessoas não são salvas sem Jesus. Entenda o que eu estou dizendo. Mesmo elas vivendo uma relação profunda com Deus, a salvação delas vem por meio de Jesus Cristo. Se Cornélio, eu ouso aqui dizer isso, morresse antes de Pedro chegar na casa dele, ele estava salvo porque Jesus na cruz havia morrido por ele. Eu não consigo conceber um Deus que tinha intimidade com Cornélio, que diz que ouvia as orações, que Cornélio agradava o coração dele, Cornélio era um homem que dava esmola, mas aí o Pedro não chegou até a casa de Cornélio para falar a respeito de Jesus. Aí ele morreu, aí Deus falou assim, puxa Cornélio, você era um cara 10, cara. Você orava, você dava esmola, a gente batia o maior papo, só que agora, sinto muito, mas você vai para o inferno. Só que nós parece que fazemos isso com as pessoas. Agora nosso dever é anunciar Jesus Cristo. Cornélio teve essa oportunidade de ouvir. A humanidade está esperando ouvir isso. Sabe, esse Deus que muitas vezes você está relacionando, você ainda não conhece o que esse Deus de fato fez por você. Esse Deus enviou o seu Filho na cruz. Esse Deus existe, Ele é verdadeiro. Você precisa conhecer com mais profundidade. Você precisa saber disso. A partir da encarnação e morte de Jesus, o desejo de Deus Pai é que todas as pessoas o conheçam plenamente por meio do seu Filho Jesus, para que elas possam alcançar então a salvação e viverem com Ele um relacionamento de pai e filho. Aqueles que se relacionam dessa forma sem Jesus com Deus, é um relacionamento mais distante. Elas não sabem sequer como comunicar com Deus. Elas não têm ainda o conhecimento de que o véu foi rasgado, de que elas não têm culpa nenhuma. Muitas vezes elas ainda estão tentando fazer coisas para conquistar Deus, mas Deus já deu o passo para que elas vivam um relacionamento profundo com Deus. Por isso eu e você precisamos falar de Jesus, mas nós precisamos olhar para essas pessoas com os olhos de Deus. Jesus Cristo é o sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Graça. Não é da linhagem da lei. Ele cumpriu toda a lei, mas ele é da linhagem de Melquisedeque. Ele não estava preso à lei.
o seu sacerdócio se estende a todo lugar, a toda a humanidade. Não era apenas para Abraão, é para todos. Aqueles que ouvem a voz de Jesus Cristo através do anúncio do seu Evangelho, que o reconhecem como Filho de Deus, como Senhor sobre suas vidas, como seu único Salvador, estes são contados como escolhidos por Deus em Jesus, para fazerem então parte de sua igreja. Eu espero que você tenha conseguido entender o que eu falei. Eu sei que é um pouco complexo às vezes para ouvir, mas eu espero que você tenha entendido o que eu falei. Salvação só em Jesus, porque Jesus morreu por todos, desde Adão até o dia que ele voltar. Ele morreu por todo ser humano. Todo ser humano é salvo somente por Jesus. Todos precisam entender isso e aprender disso. Todos precisam compreender essa verdade. Mas nem todos tiveram a oportunidade de ouvir a revelação que nos foi dada. E por isso nós somos devedores para essas pessoas, como diz o apóstolo Paulo. Nós precisamos falar disso. Precisamos falar que Deus enviou o Filho, que não existe mais culpa, que você está livre, porque Cristo pagou o preço dos pecados. Ele providenciou salvação. Nós precisamos anunciar, porque se as pessoas não tiverem um encontro com Deus, através da revelação que Ele fez, seja ela geral ou especial, elas não conseguirem ter esse encontro com Deus, elas vão morrer e vão ser lançadas à morte eterna, à condenação eterna. Cabe a nós anunciarmos essa salvação. Segundo ponto, a igreja é um povo peregrino. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Não somos cidadãos deste mundo, somos peregrinos. Estamos aqui temporariamente. A igreja de Cristo vive neste mundo como peregrino, como estrangeiro, porque ela é formada por um povo que busca alcançar a pátria celestial. É formada por um povo que vive para juntar tesouro no céu e não na terra. A igreja é peregrina neste mundo porque não está mais sujeita então ao pecado e ao domínio de Satanás, que governa este mundo. Nós estamos neste mundo sob o domínio do Espírito Santo de Deus, para sermos sal e luz neste mundo, para fazermos a diferença. Não estamos neste mundo mais sujeitos à autoridade deste mundo. A igreja espera a manifestação do reino de Deus. Ela aguarda o seu Senhor e Rei, que voltará para reinar para sempre. Amém? Terceiro, a igreja é um povo de testemunhas. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. No dia que você aceitou Jesus, isso aconteceu na sua vida. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A igreja ela deve dar testemunhos acerca dos atos pessoais de Deus através da história. É para isso que nós estamos aqui. Nós, a igreja espiritual, você, essa pedra viva, está aqui para isso, para ser testemunhas. Você precisa testemunhar sobre a história da redenção da humanidade, da ressurreição de Cristo, mas também dar testemunho sobre os feitos que Deus tem feito na sua própria vida, na sua história pessoal. A sua experiência de salvação é um milagre, que deve ser anunciado ao mundo e aos seus amigos. Fale a todos como Deus mudou sua vida, desde a sua conversão. Como você era e como você é hoje. E se você se converteu a Deus, é impossível que você era assim e você continua sendo o mesmo. Se você não mudou, você precisa rever sua história. Precisa ter um encontro com Deus. Porque o Espírito de Deus nos transforma. A palavra vem para nos transformar. Precisa haver transformação, como houve naquele encontro de Zaqueu com Cristo, como houve no encontro da mulher samaritana com Cristo, como houve no encontro de Nicodemos, como houve em todos os encontros onde Jesus se faz. Então,
é preciso sim que a sua vida tenha uma mudança. A sua história precisa ter sido renovada, reescrita pelo Espírito de Deus. Fale às pessoas de como você compreendia a vida e como você compreende hoje a vida com Cristo. Como é que você enxergava o mundo? Quais eram os teus sonhos? Quais são os teus sonhos? Como você enxerga o mundo hoje com Cristo? Por isso é muito importante que você tenha frutos de arrependimento, para que a sua vida autentique o seu testemunho a respeito de Jesus. Frutos concretos. A igreja, eu repito novamente, somos nós. Cada um de nós somos uma pedra viva. Esta é a igreja de Cristo. E permanecemos aqui na terra com o fim de testemunhar. Essa é a nossa história. As outras coisas são secundárias. A sua profissão precisa ser usada para ser testemunha de Cristo. O dom que Deus te deu, seja para qual área for, seja onde você trabalhar, aonde você está ali para ser testemunha de Cristo. Essa é a essência do nosso viver. Este testemunho tem que levar as pessoas a reconciliarem com Deus e a se reconciliarem com o próximo. Porque reconciliar com Deus implica eu viver reconciliação com o próximo. Você não pode dizer que adora a Deus, que ama a Deus, se você não ama o seu próximo. A Bíblia diz isso para nós. Se você não é capaz de amar aquele que os teus olhos veem, você não pode amar aquele que os teus olhos não veem. Nós precisamos compreender que viver com Deus é viver uma nova política, uma nova cultura, uma nova forma, uma nova cosmovisão. O viver com Deus é você se dispor a sofrer pelo outro. É você buscar comunhão ao invés de exclusão. A igreja tem que testemunhar as boas novas. E precisa fazer isso hoje. Quarto ponto. Esse é o último. A igreja é um povo santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Em tudo o que fizerem. A Bíblia exige santidade, de modo insistente. Paulo diz que Cristo santifica a igreja. Cristo santifica a igreja, você, a pedra viva. Para que você possa ser sem mácula, sem ruga, sem coisas desse tipo semelhantes, ele diz. Porém, santa e sem defeito. Irrepreensível, assim tem que ser o nosso viver. Santidade, a igreja é um povo santo. Essa santidade, ela se deve o quê? A coparticipação que agora temos com a natureza divina. Lembra o que eu disse? O Espírito foi derramado sobre você. O Espírito habita em você. Você agora está vivendo uma relação unitária, de uma unidade plena e perfeita com Deus, por meio do Espírito Santo. Por isso você precisa viver santidade. É o fruto do Espírito que agora habita e age em você. E isso opera só naqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa santificação foi feita mediante o sangue de Jesus. E o Espírito Santo que agora habita em nós, que nos ajuda a continuarmos em santidade, vivendo consagrados para o Senhor. É Ele que vai transformando o nosso interior, através do poder da palavra, que vai nos corrigindo em nossos atos, atitude, olhar, pensar, falar, vai nos aperfeiçoando para o dia em que encontraremos com o nosso Senhor, Jesus Cristo. No dia que a noiva e o noivo, diz a Escritura, se encontrarão. O Espírito está aperfeiçoando a sua igreja. Eu e você estamos em obras. E pela realidade de estarmos em obras,
De vez em quando, né? A gente solta uns pedregulhos, cai um cisco lá no olho do nosso irmão, fere, porque estamos em obra, o Espírito está operando em nós. Mas esteja aberto para esse agir do Espírito.